Bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. E hoje a gente tem mais um dia de engenharia de boteco. Fala, Henrico, como é que você tá, cara? Fala, André, beleza? Beleza? Explica para nós um pouquinho o que é a nossa engenharia de boteco. Boa. Bom, a ideia aqui é a gente dar algumas informações técnicas, falar um pouquinho sobre atualidades com uma visão de engenheiros, né? Opa, legal. Então, já que a Engenheiros gente... discutindo a atualidade. Vai ser dessa. Boa, é isso aí. E hoje estamos no dia 1º de abril de 2025, a gente vai falar sobre um terremoto de grande escala que aconteceu em Mianmar na semana passada. Um terremoto de escala 7.7, que é bastante. E até o momento temos 2.500 mortes já confirmadas em Mianmar. E os grandes efeitos que a mídia toda mostra e que a gente está reproduzindo aí no vídeo para vocês darem uma olhada, ocorreram em Bangkok. Que maluquice, cara. Que está a 1.200 quilômetros de Mandalay, que é o ponto focal do negócio. Mas esse terremoto teve uma característica muito diferente em relação ao convencional, que ele foi de baixa profundidade. Então, normalmente, os terremotos acontecem a 600, 700 quilômetros de profundidade. E esse ocorreu a 10. Então, com isso, você tem um efeito diferente e isso se propagou, passou 1.200 quilômetros e nos vídeos vocês podem ver prédios chacoalhando, não só prédios, mas outras estruturas chacoalhando e um prédio grande em construção, que o prédio simplesmente colapsou e desceu inteiro. Não, é aterrorizante, né? E a gente tem prédios altos aqui no país. Sim. E aí quem não fica com a pulga atrás da orelha do e aí, pode acontecer ou então, não? É esse tipo de coisa que a gente vai conversar aqui, tá uma explanada conceitual em como isso acontece, aonde acontece e dar uma pincelada sobre estruturas, né, nesse tipo de situação. Vamos lá, né, galera? É um assunto extremamente específico e que a gente vai trazer aqui um pouco do nosso conhecimento. Eu acho que é legal também não aprofundar muito, porque pode ficar uma coisa chata pra caramba, e a gente pode falar merda, né? E a gente pode falar merda. Apesar que no boteco a gente pode falar merda. Vambora. Mas eu acho legal a gente falar, sim, alguns aspectos, né, interessantes, inclusive quanto até essa questão do terremoto, abalos sísmicos, tem diferença, não tem, o que importa, o que não importa. E eu acho que a gente tem um monte de coisinhas para ir falando, mas vamos lá, vai tocando. Tá. Quando quiser que eu fale alguma coisa, me chuta e a gente vai indo. Beleza. Conceitualmente, a gente tem placas tectônicas que estão espalhadas no planeta como um todo, né? Aqui na América do Sul, a grande emenda de placas tectônicas ocorre na linha do Pacífico. Então, assim, os Andes é uma formação gerada pelo encontro de duas placas. Essa placa, ela é uma placa que cruza toda a América Central e vai fazer as montanhas rochosas nos Estados Unidos. Quer dizer, ela sai da Patagônia e vai até quase o Alasca. É uma grande formação. E aí, nos Estados Unidos, tem a famosa falha de San Andrés, que é onde fazem aqueles filmes apocalípticos de Hollywood, né? Que um dia vai, ou iria acontecer alguma coisa. E é muito louco, porque eu trabalhei um tempo lá e eu tava passando em Los Angeles. Quando aconteceu o último terremoto grande em Los Angeles, aconteceu um efeito que foi terrível, que lá tem viadutos de 2, 3 pavimentos, né? E aí, com o terremoto, as placas se soltaram e um viaduto caiu em cima do outro. Caramba. Morreu um monte de gente esmagada. E aí, eu me lembro quando estava trabalhando lá, que os caras estavam fazendo um prolongamento dos dentes Geber
para que na hora que o tabuleiro chacoalhasse, ele não tivesse Não como desencaixe. cair. É, porque ele desencaixa se for simplesmente apoiado, né? Não, e tu precisa disso, os aparelhos de apoio são soltos, né? Aí Sim. ele chacoalha, desengata e desce. Exatamente. Maluco, cara. Então, assim, aqui na América é basicamente essa a grande região e o Brasil está praticamente tranquilo em relação a isso. Inclusive, tem uns mapas de zonas sísmicas que é mais ou menos como, não sei se a galera conhece, as isopletas de ventos, né? Então, aqui no Brasil, o lugar mais sensível a terremotos é a ponta norte do Acre, que é uma região bastante desabitada também. Então, assim, os riscos de um terremoto aqui são muito menores, né? Eu acho que é legal de colocar pra galera essa questão normativa, né? Pô, mas os nossos prédios estão protegidos, não estão protegidos. A galera da engenharia tá fazendo bobagem, não tá? Tá negligente ou não tá? A gente tem essa norma, ela iniciou, acho que a primeira publicação dela foi em 2006, que é a 15421 NBR, e essa norma ela foi passando por várias revisões. Essas revisões, inclusive, eram do mapa de zoneamento, e esse mapa de zoneamento, o que ele traz? Assim, de maneira muito sucinta, ele traz um mapa de possíveis acelerações sísmicas. Então, o que é uma aceleração sísmica? Para que a gente está falando nisso? Parece maluco, né? Tomara que a galera não desligue agora, nós vamos lá. Quando a gente tem uma edificação alta, a gente precisa fazer a análise de efeitos dinâmicos nessa edificação. E esses efeitos dinâmicos nada mais é do que eu balançar ela, chacoalhar essa edificação. E como a gente pode ver nesses eventos, o solo faz um tremor e aí o prédio, né, balança por isso. E aí essa aceleração, né, da movimentação do solo, ela tem uma escala ali, ela tem uma zona. Então até 0,025 a aceleração da gravidade é a zona zero. É dispensável, então, o uso. 90% do país fica na zona zero, porque a gente está em cima da placa tectônica. Então, galera, a gente está seguro, não tem problema aqui, só para a galera, né? Vai que o cara ouve o episódio na academia, vai para casa tirar o filho do prédio, né? Mas os prédios são seguros. E aí depois a gente tem, claro, a gente tem 5 zonas, 0 a 1, 2, 3 e 4. Da zona 1 a 4, tu vai subindo essa aceleração sísmica. E ela é o principal parâmetro para uma análise dinâmica das edificações. Então, da zona 1 até a 4, a gente tem que olhar, e aí isso tem alguns locais do país que já serve aí o cuidado. E aí isso aí a gente faz simulações computacionais, né, nos nossos cálculos estruturais, e que compreendem esses efeitos dinâmicos. Então, portanto, nossos edifícios vão balançar. Não existe uma estrutura completamente rígida, todas elas são, inclusive a gente analisa nós, flexibilidade, graus de liberdade e tudo mais na estrutura para que ela possa sim se comportar dessa maneira. Ela trabalha, mas ela não cai, ela é segura, né? Ela balança muito só. E isso tudo tem que entrar em conta, então o desfecho da norma é isso. É trazer essa questão toda baseada em aceleração e em análise de efeito dinâmico. Agora, fora minha viagem estrutural, vamos voltar para o terremoto. Bom, então voltando para a história de Bangkok, né? E aí é muito interessante que o pessoal estava explicando que por ser muito superficial, essa onda ela anda pela superfície, né? E aí a característica do solo da região é que fez essa propagação ocorrer do jeito que ocorreu, né? Sabe que grandes profissionais do meio, eles falam que bom, primeiro tem aquela questão da magnitude, intensidade, que eu não sei se tu queres falar, mas a gente já pode abordar. Qual é que é a ideia, né? A magnitude, uma movimentação, um abalo sísmico, nada mais é do que uma liberação de energia. Normalmente ela é causada no encontro de placas tectônicas, fazendo o link, por isso que tu começou falando das placas, né? E por isso a gente fala que a gente está aqui bem localizado, demos sorte, né? Sim. A gente não tem nenhuma intempérie, não temos neve, não temos furacões, graças a Deus, né? E não temos abalo sísmico relevantes. Então, mas temos os políticos que compensam tudo isso. Temos o samba, tem umas coisas muito interessantes, o churrasco, enfim, mas vamos lá. Então, essa liberação da energia ela pode vir de várias formas, né? Normalmente desse movimento que acontece, mas inclusive podem existir abalos sísmicos provocados por nós, desde que a gente
faça uma movimentação, né, tenha uma transmissão, uma dissipação de energia muito relevante numa camada de solo, né, específica. Mas, vamos lá, a magnitude é uma medida de energia. A escala Richter, né, ela mede energia desse fenômeno. E a intensidade, ela mede, na verdade, o impacto que isso causa para a gente. Então, Que é a Mercalli lá. que é uma outra escala, que é uma escala de Mercalli. Né? Inclusive, a escala de Mercalli, se eu não me engano, vai a 12, a Richter vai a 9, mas existem maiores graus, né, de liberdade. Tem um equacionamento, acho que fica como curiosidade passar para a galera, que, pessoal, 1 grau na escala Richter, ele é 32 vezes maior a dissipação de energia do que o grau anterior. É logarítmica, né, a escala? É logarítmica. Então, assim, eu tenho um de 4 graus e o outro é de 5, é pouca diferença. Não. Um é 32 vezes maior do que o outro. E se for 2 graus, é 32 ao vezes quadrado. 32. É 32 ao quadrado. Então, puta, né? Uma quantidade de energia bizonhamente diferente. Eu vi que era algo em torno de uma bomba atômica de Hiroshima. Olha isso. O que liberou de energia, né? E liberou no solo, né? Então, assim, a propagação é outro jogo, né? Exato. E aí, olhando para isso agora, bom, então quer dizer que um terremoto é uma dissipação de energia. O que são itens, assim, vamos dizer, parâmetros que são importantes para a gente avaliar um terremoto, né? O ponto focal, nesse caso aí, puta BO, o ponto focal deu a 10 km, ou seja, muito superficial, estragos, né? Normalmente eles são muito mais profundos, como tu colocou, então ponto focal é muito importante. A característica das edificações naquela localidade é muito importante. Então, se os edifícios são preparados para isso, ou as edificações são preparadas para isso, não acontece nada, né? Tá tudo bem. Então, por mais que seja de magnitude elevada, não acontece nada. A gente teve fenômenos, agora não lembro exatamente a época e exatamente o local no país, mas a gente teve terremoto de escala 6 graus na Amazônia. Não aconteceu nada, ninguém viu. Mas por quê? Porque está muito profundo, o ponto focal foi profundo. E na Amazônia não tem ninguém lá que só viu. Os macaquinhos. Os macacos devem ficar preocupados e deu. Os patos, né, voaram e acabou. Então, esse é o problema, né? Essas as questões. Então, o ponto focal, as edificações, a tipologia de solo, como que é a composição desse solo para ele propagar essa onda de energia ou não, sim, e principalmente a exposição de pessoas. Então, pessoal, quando a gente avalia intensidade de um terremoto, todas essas variáveis entram em questão. Não só a escala Richter. A escala Richter é energia dissipada. Mas se essa energia foi no meio do oceano, não aconteceu nada. Né? Porque a história daquele tsunami que atingiu a Ásia, o último grande, foi um encontro na mesma placa, só que no mar. Não, e aí imagina, a movimentação de água, né, movimentou o solo, movimentou a água de tsunamis. Mas eu acho que é legal de ter essa noção, porque sim, é importante de tu entender assim, existem movimentações ou grandes liberações de energia onde não nos prejudicam. Às vezes existe liberação de energia até intermediária, mas que pode ser uma catástrofe. Olha, isso é uma catástrofe, imagina, nossa, 2.500 mortes, né? É um absurdo. Que acharam até agora, né? É um absurdo, deve ter muita gente ainda embaixo dos escombros. Né? Uma atrocidade, né, para o nosso meio moderno. E, claro, a gente traz isso para a gente até, né, esclarecer muita coisa aí. Mas eu queria só complementar com essas Não, itens. Beleza. Mas aí tem um fenômeno que o pessoal está precavendo, está informando que, sei lá, quando vocês forem ver, talvez já tenha acontecido ou não, mas um efeito que chama liquefação de solo. Eu acho que é um troço bastante maluco e que eu vi isso numa viagem que eu fiz para o Peru, que a gente estava andando numa região que tinha sofrido um tsunami e aí a gente estava andando numa estrada e a gente ia para um ponto que estava a 200 metros da gente e a gente deu uma volta que deve ter durado aí uma distância de uns 5 quilômetros. Porque entre aquele ponto que a gente estava e o lugar que a gente ia, o solo tinha se liquefeito. E ele não tinha capacidade de suporte para nada. Então era uma areia movediça o negócio. Não, e isso que tu está trazendo é muito legal, porque um dos parâmetros que a gente estava falando é questões de solo.
Então, por que um abalo não pode provocar uma alteração do solo, trazendo até esse tipo de problema? Mas isso é muito, muito curioso. Fala muito mais louco. sobre isso, cara. Então, o que eu estava estudando do assunto é o seguinte: essa onda propagando gera uma pressão grande na água que está nos vazios do solo. E dependendo dessa pressão, ela elimina a pressão entre os grãos do solo. A coesão entre a grãos. coesão do solo. E aí o solo se torna um meio líquido. Que loucura, cara. É muito, muito impressionante. E o pessoal deu um alerta que até 10.000 quilômetros quadrados de Mianmar podem sofrer isso. Que isso? E aí estavam falando sobre eventos desses que já ocorreram uma vez no Alasca, uma vez no Japão, que assim afunda uma região inteira porque o solo não é mais solo. Eu entendo que as partículas deixam de ter coesão entre elas, e aí, pelo excesso de pressão, elas meio que flutuam dentro da água, ou seja, vira água. O solo se liquefaz de fato. Então é um troço bem louco que é um dos efeitos que pode ocorrer. Outros efeitos que estão dizendo é começar a ter avalanches, que podem demorar para acontecer, não necessariamente vão acontecer agora, mas toda essa trepidação, todo esse movimento solta. Não, ela pode ter fissurado as rochas, montanhas. E aí? Então é um negócio muito. É muita energia, né? Sim. E é difícil de entender como é que isso o que vai acontecer daqui para frente. Né? Não, imagina um raio de 10 quilômetros, colocou, pode ter sido... Não, 10 quilômetros quadrados a área. 10.000 quilômetros quadrados. Que isso? É muita área. É muita área, é muita área. Eu vou daqui de São Paulo a Santa Maria, que é longe pra caramba, interior do Rio Grande do Sul, e é 1.200, 1.300 quilômetros, né? Mais ou menos em linha reta. Você imagina que é 10.000, e aí eu faço... Seria uma faixa de 1.200 por 9 metros, 9 quilômetros. Mas imagina que absurdo, né, cara? Muita coisa. É muita área. Muita área. E é isso, então. O negócio tá ainda acontecendo, tem muita história ainda que vai ocorrer. E aí tem essa história desse prédio que vocês viram no vídeo, que o bichinho simplesmente colapsou e desceu inteiro. Né? Eu acho legal a galera colocar de novo agora, só pra gente ficar mais chocado. Boa. E aí, assim, tem uma coisa na engenharia ou na boa técnica que é não ficar fazendo elucubrações, né? E não ficar dando respostas para problemas que... Respostas simples para problemas complicados não funcionam, né? Então, assim, não dá para dizer qual que é o fator que causou esse negócio, mas houve um ou vários problemas que levaram esse prédio a colapsar, né? Porque dá para ver nos vídeos outros prédios, inclusive tem uma cena que é muito maluca, que é um arranha-céu gigantesco com piscinas no topo do prédio, e você vê a filmagem, a água jorrando dessas piscinas. Deve estar balançando de tal forma que a água fazendo onda saindo, na piscina e está jogando água para fora. E um volume importante de água, né? Sim. E esses prédios, você vê uma movimentação importante e eles ficaram lá firmes e fortes no fim do dia, né? Então, pra galera ter uma noção, um prédio alto, né? Vamos falar assim, acima aí de 35, 40 pavimentos, eles têm movimentação de topo bem significativa, 15 centímetros, 10 centímetros. É 1 para 100, não é? A movimentação? Depende tu tem a local, a global, aí entra efeito de segunda ordem, entra grau de liberdade, entra se a tua estrutura ela tem nós fixos, nós móveis, análises, tem várias análises aí que envolvem isso, né? Mas sim, tu tem movimentação entre pavimentos que tu tem que conter com as regrinhas da norma, e tu tem uma geral que tu pega a altura toda do edifício, que é análoga do vão também, né? Então tu tem também uma deformação limite, e que é isso, né? Tu vai ter aquela deformação, não significa nada, todo concreto ele é microfissurado, ele trabalha com deformação, né? E aí os prédios balançam de fato.
né? E é um fenômeno. E isso que gera aquelas patologias de último pavimento, né? De ter trinca em alvenaria. E sabe que isso é curioso? Que às vezes o pessoal até. Normalmente ele me pergunta muito de viga. Fala assim: ah, mas então quanto mais alto, por que as vigas. Por que a viga é pesada se a carga que chega nela é a mesma laje, né? Se eu tenho 40 lajes num prédio, a laje é a mesma, o tipo é o mesmo. Por que as vigas do início são pesadas, as vigas intermediárias às vezes nem tanto, e as de topo também voltam? Por que isso? Porque existe uma coisa chamada efeito pórtico, né? Então essas vigas elas trabalham em conjunto com os pilares para formar pórticos e esses pórticos garantir a estabilidade do edifício a nível de efeitos dinâmicos. E voltamos aí ao terremoto, né, que é um efeito dinâmico. Mas principalmente ocasionado por ventos. Então, essas vigas, elas são às vezes duramente armadas ou relevantemente grandes para que o efeito pórtico segure a estabilidade de todo o prédio. Então a gente às vezes erroneamente olha uma viga e fala, ué, por que essa viga aqui tá pegando uma laje aqui, né, um vão pequeno, por que essa viga tá tão grande? Pessoal, essa viga provavelmente faça efeito pórtico, né? Ela faz parte da estabilidade do prédio, aquela viga. Ela não está só resolvendo o problema do pavimento, mas toda a estrutura. De toda a estrutura. E aí, claro, essa movimentação pode ser maior, menor ao longo do teu edifício. Existem várias análises inclusive, que a gente consegue verificar, simular os edifícios, porque normalmente eles não são totalmente simétricos. Quando eles não são, claro, de um lado tem a cascata, do outro lado o elevador, de um lado tem uma reentrância, nananã. Então os edifícios eles giram assim, né? Eles balançam, eles giram enquanto balançam, eles balançam enquanto giram. Então é muito complicado e através hoje das nossas análises computacionais a gente consegue ver isso nos edifícios. Então é muito bacana. Vou tentar até pegar algum edifício dos nossos e colocar uma análise dinâmica dessas aqui para vocês verem o edifício dançando. Legal. Então ele pode girar, pode balançar, e a gente tem que controlar, inclusive, a frequência, o período que ele se movimenta para controlar, para ver se isso daqui a pouco não causa um efeito de ressonância no edifício. Então isso é bem louco, né? Tem que controlar tudo isso. E aí, claro, a gente está falando de edifícios altos e que normalmente, por mais que tu tente enrijecê-los, tu não tem grande condição disso. Normalmente um edifício ele tem um núcleo de rigidez, aonde tu investe naquela rigidez, né? Ou seja, é o núcleo dele que aguenta o desaforo, e a periferia do edifício normalmente não. Até porque quando chega lá embaixo, ela normalmente tem transição e tal. É muito difícil que tu pegue um pavimento tipo e leve ele até lá embaixo e esses pilares não conflitem com vagas. Sempre conflita com vaga, com área de lazer, com salões e tudo mais. Né? Mas é bem interessante. E claro, existem as situações dos edifícios que não tem viga. Aí falamos, os edifícios não tem viga, então vão cair agora. Calma, né? Não acontece assim. A gente tem uma questão chamada, né, de diafragma rígido. A laje ela faz um diafragma, né? E por ser um tabletão lá, ela liga os pilares e ela transfere essa rigidez de um pilar para o outro também. Diafragma é aquilo que tem uma capacidade de mexer, não é isso? Exato, mas a gente chama de diafragma rígido. Ou seja, ela é uma membrana, só que rígida. E é isso, por isso a gente fala que é um diafragma rígido, né? A laje. Mas claro, num efeito de tu estar submetendo aquela edificação a efeitos dinâmicos, ela pode sim ficar balançando lá dentro. E aí isso pode ocorrer vários problemas. A gente tem hoje problemas de punção, ou seja, essas lajes mexendo podem puncionar, podem fazer com que os pilares atravessem elas. Então elas são furadas pelos pilares. E aí tu tem uma armadura para impedir, uma armadura de punção para impedir que nem isso. Um bloco tem para que não tem, exatamente. Então, se tu tem vigas chegando na cabeça do pilar, normalmente tu não vai ter puncionamento, porque as armaduras da viga já seguram isso, né? A laje você põe na viga, a viga você põe no pilar, só para o contextozinho básico. Mas quando tu tem uma laje plana, tu pode ter punção. E a outra coisa também que a gente isso que chama de fretagem, não é? Então, as armaduras de fretagem, exatamente. Tem vários tipos. E tu, literalmente, galera, tu faz uma costura no entorno desse pilar para que tu garanta que ele não vai romper ali. E tem uma outra armadura, que não é tão antiga, ela já é mais moderna, mas também não é de poucos anos, que é a armadura chamada armadura contra colapsos progressivos. Então a gente evita que uma laje, caso tenha algum problema, uma laje caia e essa laje cai uma na outra, na outra, na outra, e o edifício venha a colapsar de fato. Né? Que é o que acontece nesse vídeo que a gente inclusive, claramente esse edifício colapsa, ele não tomba, né? Ele colapsa. Sim.
E aí existe também armaduras para prevenção a colapso progressivo. Então, galera, nossas estruturas são bem feitas, bem planejadas. A galera da engenharia estrutural é muito preparada para isso. E estamos na zona zero. Estamos na zona zero. Então, viva a zona zero, né? Isso é muito bom. Então, acho que é legal. Isso tudo traz aí uma segurança para a galera que daqui a pouco nunca ouviu falar de estruturas e fica cheia de dúvidas. E também, se tiverem dúvidas, perguntem aí, a gente complementa, responde as dúvidas de vocês. Vamos pro boteco junto, né? Venham pro boteco conosco, né? É isso mesmo. Legal. Mais algum Cara, assunto específico eu acho que nessa não, conversa? né? É um momento realmente histórico, né? Claro, é super triste toda essa perda, né, de pessoas. Sim. A gente, como engenharia, a gente tem que evitar que isso aconteça de todo jeito, né? Então, acho que ter esse zelo pela segurança, lembrando que as nossas assinaturas duram pelo menos 50 anos, responsabilidade técnica. A gente tem uma responsabilidade técnica e civil pelo que a gente está fazendo, tanto nós no lado de projetos, quanto na área de execução. Então tenham zelo, tenham carinho, tenham confiança, tenham humildade de verificar, de estudar, de ir atrás, de conferir, de chamar profissionais de todas as áreas para garantir que os empreendimentos estejam saudáveis. Muito bom. Beleza? Obrigado, André, pelo bate-papo, cara, valeu, e até a próxima. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.